Graça e paz, meus irmãos. Boa noite, todos bem? Espero que você esteja bem. Espero que você tenha conseguido se preparar aí para o nosso momento do culto. Eu estou feliz de estar aqui mais uma vez com você. Espero que você tenha conseguido ter bastante comunhão com a tua família hoje. Espero que você tenha tido um dia abençoado. Eu queria te convidar para nós orarmos juntos, tá bom? Antes de orar, vou te pedir, se você puder, compartilhe esse vídeo para alcançar o máximo de pessoas possível. Vou te pedir que, se você puder, clique aí em compartilhar, em curtir, porque toda vez que você curte, o algoritmo do Facebook entende que esse conteúdo é relevante para você e ele vai mostrar mais postagens nossas, não só para você, como para todas as outras pessoas, né? Ele começa a ganhar relevância no conteúdo na internet. Então, se você puder ajudar a gente, e vai preparando teu coração, coloca na televisão e vamos juntos adorar ao Senhor aqui hoje, tá bom? Então, toma o seu lugar aí, já vai convidando. Eu percebi que as pessoas ainda não entraram aqui, né? A gente demorou um pouquinho, mas estamos caminhando aqui, tá bom? Hoje eu vou tentar fazer o louvor aqui de uma forma um pouco diferente, até demorei um pouco mais aqui, porque a gente apanhou um pouco para conseguir montar, tá bom? Enfim, vamos começar aqui. A Ariana já está aqui, o Lucas, paz, meus amados, tá bom? Vamos, é bom ter vocês aqui, muito bom estar com vocês aqui. Vamos orar então? Chama a tua família, fica aí perto deles. Senhor Deus e Pai, nós te damos graça nesse momento, Jesus. Nós te clamamos aqui nessa noite, Pai. Nós engrandecemos o teu nome, Senhor. Nós somos dependentes de ti, Jesus. Pai, que o Senhor venha inspirar as nossas famílias a crescerem, Pai, segundo o modelo que o Senhor mesmo tem estabelecido, Pai. Pai, que em nome de Jesus o Senhor nos permita viver dias de bênção, Jesus. Que o Senhor nos permita viver dias, Pai, na tua presença, Senhor. Em família, Jesus, que vai transformar, Pai, toda a essência de quem nós somos, Pai. Pai, o Senhor é poderoso, Jesus, para fazer, Pai, desses dias, Pai, de comunhão mais intensa com as nossas famílias, Pai. Dias de aprendizado, Pai. Dias de ressignificação, dias de transformação, Pai. Pai, que o Senhor nos permita enxergar tudo com os teus olhos, Pai. Pai, que a família volte a ser vista, Pai, como o Senhor a vê, Pai. Que a família volte a ser vista como o Senhor mesmo a enxerga, Pai. Para a glória do seu nome, Pai. Que o Senhor opere curas, que o Senhor opere milagres, como o Senhor sempre tem feito, Jesus. Que o Senhor alcance o coração daquele, Pai, que está passando aqui pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou por qualquer rede social, Jesus, que a gente possa postar posteriormente, Jesus. E que na passagem, Pai, por esse conteúdo, Senhor, eles possam ouvir a Tua palavra, Pai, que eles possam ser alcançados, porque a Tua palavra é poder de Deus, Jesus. Nós te engrandecemos, Pai. Nós te adoramos, Pai, para a glória do Seu nome, Pai. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Deixa eu pegar aqui certinho pra gente o nosso conteúdo do louvor. Tá bom? Deixa eu já Os ser. pessoal vão aí, tá? Oi? O pessoal falando a paz, tá? Aí. Deixa eu dar uma olhada aqui quem cumprimentou a gente já, quem deu a paz. O Marquinhos, glória a Deus, Marquinhos. Tô postando amanhã a sua carteirinha de membro, meu irmão. Glória a Deus. A Deia Crespo também, Tiagão, a minha mãe que tá aqui também, marcando presença. O Lucas. Glória a Deus. Já falei do Lucas, né? E a Ariana? E a Ariana. Tá bom. Bênção, bênção, bênção. A gente preparou um louvor aqui e a gente vai tentar fazer de um jeito um pouco diferente aqui. Vamos ver se vai dar certo. Deixa eu colocar aqui. Vocês estão me ouvindo bem aí, né? Diz o nome. Se tá me ouvindo aí, se tá chegando, manda um joinha aí só pra eu acompanhar. Tá bom? Falta 24 segundos. Vou transmitir aqui pra vocês, ver se vocês conseguem enxergar bonitinho. Tá? Marquinhos respondeu amém. Vocês conseguem ver aí um contador? Ok.
Agradeça por tudo que você tem na tua casa, agradeça pela tua família, agradeça pelo ar que você está respirando. Pois Ele é bom. Exalte ao Senhor, Ele é exaltado, o Rei é exaltado. Deus está aqui neste lugar. Amém. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o teu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Glória a Jesus, glória a Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado teu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre
Glória a Deus. Obrigado, Édipo, por abençoar a gente. Obrigado por servir a gente aí com esses louvores. Esse Édipo até que ele é bênção, né, gente? Eu tô gostando muito. Tô gostando muito de tá vendo ele aqui. Glória a Deus. Vocês estão me ouvindo? A gente deu uma travadinha aqui. Amém? Bênção, hein? Bênção. Glória a Deus. Esse Édipo é bênção, hein? Depois se você quiser seguir ele nas redes sociais aí também, o Édipo sempre está postando algum conteúdo maravilhoso aí, um louvor, uma voz abençoada. E o mais legal, além de talentoso, eu conheço o Édipo, trabalhei com o Édipo, sei o quanto ele é íntegro ali, né? O quanto esse menino tem um caráter notável, cheio de Deus mesmo. Glória a Deus. Um amigo querido, e eu tô muito feliz com a forma como ele serve ao Senhor, com excelência, com disposição. E glória a Deus, que o Senhor nos abençoe aí com a presença dele e que a gente possa servir você também, viu, Ed? Tá bom? Deus abençoe. Meu irmão, você que está assistindo aí, estamos aqui no nosso culto com a família. Então eu quero ler alguns textos com vocês aqui. Uma indicação de livro para vocês aí é O Avivamento do Odre Novo, do pastor Marcos de Souza Borges, que é o pastor Cote, que a gente sempre indica, né? Tá? O Avivamento do Odre Novo, não sei se dá para vocês lerem aí. É um guia prático de libertação para você e para sua família. Recomendo você investir isso na sua família, investir esse tempo. Recomendo você dedicar a investir nisso, tá bom? Está começando a dar uns atrasos aqui para mim no retorno. Aqui tá passando bonitinho. Deixa eu só colocar aqui. Se você consegue acompanhar aqui, Jaque. Quando eu voltar aí, você me enquadra, por favor. Tá bom. Se você puder acompanhar comigo, no livro de Salmo, capítulo 128. Tá bom? Salmo 128. Glória a Deus. Vai achando aí. Salmo 128. Eu vou fixar aqui a mensagem da Jaque para você que quiser olhar aí acompanhando com a gente. Tudo bem? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior da sua casa, será como uma videira frutífera. Teus filhos como rebentos de oliveira, à roda da tua mesa. Eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a tua prosperidade de Jerusalém.
durante os dias da tua vida. Veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Tá bom? Esses salmos aqui faz parte dos cânticos dos degraus, ou cânticos de romagem. Eles eram ministrados ano após ano em Israel, quando um sacerdote, na dedicação do serviço do templo, ele subia os degraus do templo, e em cada degrau que ele subia, ele entoava um desses cânticos, tá bom? Então eles começam no Salmo 120. Então, quando eles estavam ali no térreo, eles cantavam o Salmo 120, subiam o primeiro degrau de forma uníssona, né? Todos os homens juntos cantavam o Salmo 20, entoavam o Salmo 121 no primeiro degrau, no segundo degrau, Salmo 122, no terceiro, Salmo 123, no quarto, Salmo 124, e eles chegavam no oitavo degrau, que é o Salmo 128, e eles entoavam esse cântico, tá bom? É legal que esses salmos eles foram estruturados uma forma que respeitasse, que de alguma forma eles pudessem expressar através do número dos degraus o que cada coisa dessa representava ali para o homem de Deus, tá? Então pensa assim, a ideia é que no Salmo 120 ele representasse o que é a vida do homem sem Deus, tá bom? Então quando você olha o Salmo 120, deixa eu ver se eu consigo trocar aqui. Peraí, vou me sentar direito. Opa, consegue me ver? Tá bom, tô aqui a câmera boa aqui. Então a ideia é que no Salmo 120 é o salmo do homem sem Deus, né? Então é o cara que está no térreo, o cara que não buscou o Senhor ainda. Então ele cantava assim, ó: na minha angústia clama ao Senhor e ele me ouve. O Senhor livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora, que será dado ou que será acrescentado, ó língua enganadora. Setas agudas do valente, brasas vivas do zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Então o Salmo 120 é um primeiro degrau, um primeiro passo, né, que é o térreo ali, que se dava em direção a Deus. Eles escolheram essa organização justamente para o Salmo. Não, na ocasião não era o Salmo 120, né? A gente sabe que o livro de Salmos são 5 livros. Então no quinto livro de Salmos, quando se fazia os cânticos da romagem, o primeiro deles era para indicar esse lugar onde o homem andava, tá? O Salmo 121, apontando para que um é o número de Deus, um único Senhor, então eles olhavam e falavam o seguinte: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E toda vez que ele dizia que ele era o Senhor que fez os céus e a terra, ele está reivindicando um Deus criador. Então tinha o Deus da chuva, o Deus da fertilidade, o Deus do sol, o Deus disso. E quando Davi entoa esse cântico, ele está anunciando para as nações estrangeiras que o Senhor, ele é o Senhor criador dos céus e da terra. Então ele é o Deus que guarda, ele é o Deus que fica de dia e de noite, ele é o Deus que guarda para sempre, ele traz esse aspecto de um Deus eterno e tudo mais. Então aí você tem aqui o Salmo 122 com um significado de o homem em relacionamento com Deus, o homem se relacionando com o Senhor. Então ele diz assim: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, porque para o judeu essa numerologia do 2, né? Não estou pregando numerologia aqui, pelo amor de Deus, mas estou te falando o significado, a forma como eles organizavam. O Salmo 122, na ideia do relacionamento com o homem, se cantava no segundo degrau. O 3 fala da plenitude de Deus, o Deus triuno, o Deus que é 3, enfim. E você vai vendo todos os outros significados aqui, cada um deles com um lugar, uma expressão a Deus, né? O 4 como a plenitude do homem, o 5 como a terra estabelecida, o 6 como o dia da criação do homem, quando o Senhor estava criando tudo para o homem, formando o homem na prática, depois de criar no seu interior, o Senhor agora está formando, estabelecendo o homem. Então a gente vê o Salmo 126 como sendo o salmo que profetizava a respeito da saída de Israel, ou de melhor forma, celebrava a saída de Israel do exílio, tá? No Salmo 127, que fala também da plenitude manifesta de Deus no homem, daquele lugar de descanso, ele fala: se o Senhor edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, essa ideia do edificar no Senhor.
Só que o Salmo 128 é como se ele se referisse para o 8º dia da criação. E o 8º dia da criação é o primeiro dia que o homem vive depois do sábado. É o primeiro dia que o homem está vivendo depois do relacionamento com Deus. Então, ele traz para a gente justamente um salmo de família, tá? Qual que é a ideia e a forma como isso daqui tá? É que para o judeu isso daqui tinha uma simbologia de que, estando no 8º degrau, né? É claro que a gente está trazendo um pouco dessa questão cultural, simbólica para eles. A ideia é que a primeira coisa depois de Deus é família. A primeira coisa depois do Senhor é família. Então, de alguma forma, até trazendo aqui para a gente uma provocação de forma mais direta, quando o Senhor olha para o Adão no Éden e fala que o Adão, o homem, estava com Deus, Deus olhou para o Adão e falou, não é bom que o homem viva só. E como é que o homem podia estar só com a presença de Deus? Como é que o homem com Deus podia estar sozinho? Como é que o homem com Deus podia... Deus de alguma forma falar, não é bom que o homem viva só, como se Deus estivesse dando a entender que o homem podia estar sozinho ali no Éden, né? Mesmo com a presença de Deus. Então, o Senhor dá para o homem um presente maravilhoso, que é a família. Então, quando eu olho o Salmo 128, a gente está celebrando a família como sendo resposta de Deus para a solidão do homem, né? A Bíblia diz em Salmos também, 70 e poucos, agora eu não lembro qual, que Deus faz com que o solitário viva em família. Se alguém achar, coloca aqui pra gente. Deus ele pega o solitário e insere ele no âmbito familiar, porque família é um propósito de Deus, a ideia de construir, a ideia de legado, a ideia de levar adiante. Então, Salmo 68. Salmo 68, tá? Verso 6 e 7. 6 e 7. Deus faz com que o solitário viva em família. Deixa eu até olhar aqui pra gente. Salmo 67, 69, 68. Peraí, agora você confundiu. É isso aqui, achei. Salmo 68. 6 e 7. Pai de órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz com que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade, e só os rebeldes habitam em terra fértil. Esse salmo aqui me mostra, né, quantas vezes eu temia a ideia da família, né, por não entender o que o Senhor estava trazendo. Bom, e o Salmo 128 diz assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, porque o princípio de vida familiar, né? Então, falando que a gente precisa viver uma vida familiar para desfrutar de tudo, a experiência que o Senhor tem para a gente como cristão, entendendo que o Senhor ele quer nos levar à máxima experiência, ao máximo desenvolvimento, à máxima maturidade. Eu acredito que a gente não alcança isso sem viver em termos de família, né? O Senhor ele é um Deus que ele olha a questão da continuidade. Na Bíblia era considerado maldito o homem que não tinha continuidade. Então, os homens eram criados para serem pais, as mulheres eram criadas para serem boas mães, e se entendia que esse era o sentido natural da vida. Hoje, a gente tem situações, e eu sempre falo isso com muito temor no coração, de homens que temem a paternidade, né? Homens que temem a paternidade porque o filho vai roubar o tempo de videogame dele. Verdade. Homens que se recusam a amadurecer, né? A assumirem o seu papel na sociedade. E por causa desses homens que não se posicionam como homens, e isso não tem idade, né? O homem em Israel ele tinha 20 anos de idade, o homem casava com cerca de 20 anos de idade. Esse cara que casava e que estava pronto, ele estava preparado pelo pai para ser um homem de família, para ser um homem de valor, para ser um homem provedor e viver aquilo que o Senhor tem para ele, né? E a gente também tinha mulheres que eram preparadas, né? Hoje, quando a gente está falando de um crescente número de abortos, a gente está falando de mulheres que se recusam a gerar família, né? Claro que tem os casos de abuso, tem os casos de violência sexual, mas a gente está falando aqui, e mesmo nesses casos, eu acho que a gente não tem o direito de tirar a vida de ninguém, mas essa é uma discussão polêmica para um outro momento,
Mas a gente tem, na maioria dos casos, pessoas que têm condições de criar seus filhos, mas se recusam a findar família, querem ser eternos jovens, querem ser jovens até os 40 e depois vão pensar em famílias, e eles ficam vivendo esse período, essa fase de forma egoísta. A Bíblia diz ao contrário, é bem-aventurado aquele que tem os seus, o próprio Salmo 127, né? Se você voltar, eu vou ler de novo o Salmo 127 antes da gente entrar no 128. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, apontando para um sétimo dia da criação, né? Inútil vos será levantar de madrugada, repousar de tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, e o fruto do seu ventre, o seu galardão. A Bíblia está dizendo que o fruto do ventre de uma mulher é o galardão dela de Deus, a recompensa de Deus. Irmãos, eu não sei porque a gente está deturpando tanto a ideia da paternidade, a ideia da família. Né? Eu fui curado pela paternidade, eu fui curado a partir do momento que eu fui pai. O dia que eu olhei o meu filho no meu braço, não tão romântico quanto eu gostaria que fosse, mas olhei o Mateuzinho, ele nasceu ali, foi para a UTI fazer um tratamento de hipoglicemia quando ele nasceu. Ele ficou ali umas semaninhas, um tempinho ali. E quando eu olhava o meu filho ali, eu temia todo dia pela vida dele, mesmo sem conhecer. Quando eu peguei no braço, quando eu comecei a cuidar, quando eu comecei a olhar a fragilidade dele, o quanto ele era dependente de mim, o quanto aquele menino podia aprender, o quanto aquele menino era moldável, né? Tudo que eu digo pro meu filho é lei na cabeça dele. Quando eu olho para essa situação e eu vejo um Deus que entregou o seu único filho, isso tem um significado totalmente diferente. É quase como que dizer que a gente só entende a plenitude disso o dia que a gente é pai. O dia que a gente pega uma criança no colo e alguém olha para você e fala, você daria seu filho por amor a um pecador? E eu digo, não, não daria. Sendo bem sincero. Né? Entrega de Abraão. Então tem coisas que eu só consegui entender a plenitude, a seriedade. Quando você tem um filho com você, e o objetivo dessa pregação não é te incentivar a fazer um filho, mas é te incentivar a amadurecer a ideia de que isso é herança do Senhor. Isso é o que o Senhor deixa pra gente. É como se dissesse que eu herdei de Deus. E de fato esse é o entendimento que a gente tem quando está falando de filhos, né? Eu herdei eles de Deus. E aí diz o Senhor, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz é o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. São filhos da mocidade, né, que ele fala. Mas enfim, falando eu estou usando esse texto aqui para dizer muito que a gente olhava os homens num sentido de figuras preparadas para ser pai, preparadas para ditar o destino da próxima geração. Então a ideia é que se construía homens preparando para ele dar destino da próxima geração. Então quando a gente chega no Salmo 128, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ele está me trazendo a ideia de que o princípio de Deus para estabelecer família na sociedade é o temor. Então eu vou citar aqui pra gente. Eu tô com o coração cheio de algumas coisas que eu ouvi do pastor Juscelio, então eu não vou conseguir não citar. Já é a terceira, quarta live que eu tô citando as coisas que ele disse, e eu vou fazer porque também eu ouvi que o aprendizado é por repetição, né? A gente tem que parar essa presunção de... o pastor Luciano Subirá ensina que uma pregação que não pode ser pregada duas vezes não merece ser pregada nem a primeira, Glória né? a Deus. A gente não pode ter essa vaidade, né? O Deuteronômio 6 fala, inculca na cabeça do teu filho a mensagem, de dia, de tarde, de noite. A gente vai passar por esse texto daqui a pouco também. Mas é o seguinte, o pastor Juscelio ele fala que ele ficou viajando, pastor Juscelio do Mevan, ele ficou viajando por 10 anos pregando. E na época que ele viajava não tinha WhatsApp, não tinha telefonia fácil como é hoje. E ele fala que ele não tinha acesso com a esposa dele, ele quase não falava com ela durante essas viagens, né? E que durante 10 anos ele não foi fiel a ela no ministério. Não foi fiel a ela no ministério. Quando ele falou que não foi fiel a ela no ministério, eu me assustei. Eu me assustei porque eu olhei e falei, meu Deus, um homem de Deus desse não foi fiel à esposa dele. Aí ele continua dizendo, eu fui fiel a Deus e a minha esposa gozou dessa liberdade. Eu fui fiel ao Senhor e a minha esposa gozou dessa liberdade. Os meus filhos desfrutaram dessa liberdade. E aí ele começou a explicar um negócio, que eu quero pegar o gancho aqui nesse texto que a gente está dizendo, que é o seguinte, o homem que é fiel à sua esposa, quando a sua esposa não está perto, ele consegue traí-la. A mulher que é fiel ao seu marido, quando seu marido não está perto, ela consegue traí-lo.
Mas a pessoa que é fiel a Deus, ainda que o seu marido e sua esposa não estejam por perto, ele continua sendo fiel, porque o Senhor está ali. É a mesma coisa de olhar, a gente sempre usa a conotação da história de José, né, como símbolo de firmeza diante da tentação sexual, né, o José que estava ali resistindo. Então, a ideia de temor de Deus que ele traz para a gente é como sendo o temor, o pleno entendimento de que o Senhor está ali, o Senhor está nos vendo, o Senhor está nos acompanhando, né? E de alguma forma a gente perdeu esse entendimento de que o Senhor está o tempo todo. Então, um cara que é fiel à sua esposa, ele consegue ver pornografia quando a esposa não está olhando, mas um cara que é fiel a Deus, ele não consegue acessar esse tipo de conteúdo. Uma mulher que é fiel ao seu marido, ela consegue em algum momento no celular ali dar uma olhadinha nos corpos bonitos do Instagram, mas uma mulher que é fiel ao Senhor, ela não consegue fazer isso, porque o Senhor está sempre com ela. Então, o Salmo 128 está dizendo para mim, bem-aventurado o homem que teme, aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Como que o segredo da família é o coração que teme a Deus. E a gente não pode construir família sem pessoas cujo coração temem ao Senhor. Temor no sentido de que tenha a consciência da sua presença em todo e qualquer lugar. Então o Senhor está aqui. O Senhor está no nosso meio. O Senhor está nos assistindo. Eu duvido que a gente teria o tanto de brigas que a gente tem nos termos familiares, pai contra filho, filho contra pai, marido contra esposa, esposa contra marido, se nós tivéssemos o entendimento de que o Senhor está ali naquele momento, de que o Senhor está nos olhando, né? Tem gente que fala, Senhor, eu estou te buscando. Irmãos, se dependesse do nosso buscar, né? A Bíblia diz que o povo lá em Atos buscava Deus desconhecido, mesmo tateando não podia encontrá-lo. O nosso encontro com Deus não depende do nosso buscar, depende da sua intenção de se revelar. Por isso que ele diz que aquele que busca de todo o coração o encontra. Mas isso não falando da minha capacidade de buscá-lo, mas da capacidade dele se revelar a alguém que o anseia. Então, o Senhor ele quer se revelar na nossa família, o Senhor ele quer ser revelado, o Senhor quer ser manifesto. Não há como fugir da sua presença. A gente precisa começar a trabalhar com o entendimento de que Deus está no meio da nossa vida. Ao invés de falar, pastor, é errado discutir com a minha esposa, julga essa causa aqui, vê quem está certo, quem está errado, é a gente trazer o entendimento de que o Senhor está no meio da nossa casa. E que tipo de comportamento a gente teria diante da presença de Deus. Então, bem-aventurado o que teme ao Senhor. Bem-aventurado é mais que feliz o que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aí ele diz aqui a primeira promessa que o Senhor está trazendo para o homem que teme ao Senhor. Do trabalho das suas mãos comerás. Feliz será e tudo te irá bem. Esse feliz será fala de que a vida cristã é para ser feliz. Aleluia. A gente pregou na quinta, depois assiste a pregação de quinta também, se você não assistiu, falando sobre felicidade diante de Deus. Nós precisamos desfrutar da felicidade que vem do Senhor. A vida com Deus, a vida de família tem que ser um lugar de delícias. O relacionamento com o pai tem que ser um relacionamento maravilhoso. O relacionamento com a mãe tem que ser um relacionamento maravilhoso. Sim, o relacionamento de casal, o casamento foi feito para dar certo. O casamento não é uma ideia falida de Deus. Então, bem-aventurado o que o que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ele vai comer do trabalho das tuas mãos. Aqui está me dizendo que a minha prosperidade, o fato de eu poder trabalhar, a minha empregabilidade, está diretamente relacionado ao temor ao Senhor. Eu creio, Jesus. Então, a felicidade da família está direcionada ao temor ao Senhor. Então, se você está faltando felicidade na sua família, teme ao Senhor. E tudo te irá bem, na ideia de que tudo vai dar certo. Né? Irmãos, eu tenho certeza que o homem que teme ao Senhor, ele padece, ele chora, mas isso não dura para sempre. O padrão de Deus para aqueles que temem os seus caminhos é uma vida mais plena, uma vida desfrutando de uma paz que excede o entendimento. Né? Aí o verso 3 diz o seguinte: tua esposa no interior da sua casa vai ser como uma videira frutífera. O que é uma videira, irmão? Uma videira é uma vide, um pezinho de uva. E isso tem um significado maravilhoso para o povo judeu. Essa videira tem um significado de alegria, né? Porque o vinho ele era símbolo de celebração. A videira, ter uma videira em casa queria dizer que nunca ia faltar vinho. Nunca ia faltar alegria. Você lembra o primeiro milagre que Jesus fez? Foi restaurar a alegria do casamento em Caná da Galileia. Para o reino dos céus, o primeiro milagre que o Senhor estabeleceu foi devolver alegria para um casamento. Não foi fazer o casamento. Aquele casamento não estava em crise. Aqueles casamentos, ele não estava sendo destruído. É que não basta ter um casamento, precisa ter um casamento com vinho, um casamento com alegria, um casamento com prazer, um casamento
que você desfrute das bênçãos do Senhor. Essa era a ideia. Então, o cara que tem uma esposa no interior da tua casa como uma videira frutífera, ele está falando de um cara que desfruta de alegria. E isso daqui me fala de vários aspectos da vida, né? De uma vida harmoniosa com a sua esposa, uma vida sexual abençoada, uma vida de comunhão com a sua esposa abençoada. E isso daqui não é uma promessa pro homem somente. Isso daqui também tem por trás uma promessa para a mulher. Mulher, o que o Senhor quer te dar é um homem que teme ao Senhor. O que Deus quer preparar para você é um homem que teme ao Senhor. Por isso, os jovens, né, escolham bem seu casamento. Mas a ideia aqui é que esse cara que o Senhor prepara para si, que teme ao Senhor, esse é o cara que vai desfrutar da mulher que é uma videira, uma mulher que é provedora de alegria. Esse é o casal. É engraçado que nessas promessas o Senhor ele não começa falando dos filhos, ele começa falando da esposa. Porque o que sustenta a família é o casamento, não ao contrário. Um casamento feliz vai gerar filhos felizes. A gente falou isso um pouco na live dos casais, mas eu acho que vale a pena repetir. O Senhor tem pra gente, irmãos, vivermos um tempo em que os casais vão se alegrar na presença do Senhor. Em que os casais não vão ser apenas pessoas que convivem dentro de casa. Eu acho que vale a pena bater nesse ponto. Se dentro da tua casa você só convive com a tua esposa, você só convive com o teu marido, ore a respeito disso, busque a respeito disso, se dedique a respeito disso. Eu vivi uma crise terrível no meu casamento, eu lamento, eu fui um cara muito omisso, muito negligente. Homem, não seja omisso, não seja negligente. Não se conforme com o pouco, não se conforme, não deixa ser normal e a gente ir dormir sem se falar, não deixa ser normal você estar dentro de uma casa brigando, não deixa ser normal a linguagem do desrespeito, não deixa ser normal você precisar ser agressivo para falar alguma coisa dentro da tua casa. Abaixa o teu tom, homem de Deus. Abaixa o teu tom, aprende a pedir por favor, aprende a pedir obrigado. Homem, você não manda na mulher, você está tratando de uma mulher que ela é uma videira, ela é um presente dado pelo Senhor. A mulher virtuosa, o valor dela excede de muitos rubis. Se você quer encontrar ela, teme ao Senhor, seja um homem de Deus. Se o seu casamento está destruído, se a sua família você não desfruta, Bruno, a minha mulher parece um problema dentro de casa. Cara, busca o Senhor. Eu tenho certeza que Deus alinha o coração da mulher a partir do coração do homem. A partir do momento que seu coração estiver alinhado no Senhor, persevere nisso. Não adianta também querer mudar uma semana e que com uma mudança de uma semana você vai reparar dano de anos. Está na hora da gente se posicionar como homens que temem ao Senhor e que vão atrair alinhamento de Deus para todas as áreas da nossa família. Bruno, por que começa pelo homem? Por que não começa pela mulher? Porque o Senhor quer alinhar o cara. É o cara que o Senhor está pegando. É o homem que tem que perder o cordão umbilical com a mãe. É o homem que tem que cortar o cordão umbilical com a mãe e começar a tratar a sua esposa como digna de honra, digna de mérito ali dentro da sua casa. É olhar e falar para sua mãe, mãe, você não é mais parte da minha família, agora você é minha parentela. Deus mandou Abraão largar sua terra e a terra da sua parentela. Família, pai e mãe vira parentela quando a gente casa. Aleluia. O cara que não dedicar todo o seu tempo, toda a sua energia no casamento, cara, você está pecando, você está errando, você está disfuncional. Você não vai viver uma família feliz, você não vai viver a felicidade de Deus dentro do lar, enquanto você não for um cara que teme ao Senhor e enxerga a tua esposa como uma videira frutífera. Se a tua esposa não é uma videira frutífera, cara, é por causa do interior da tua casa. E o interior da tua casa é o lugar onde a tua esposa vai frutificar. Você precisa arrumar o interior da tua casa. Irmãos, a gente está reclamando que as nossas esposas não frutificam, mas nós somos homens que infelizmente não aram mais a terra. Não lutam por ela. O cara que pela primeira ocasião fala, então me manda embora, então vamos terminar, então vamos embora. Isso está repreendido em nome de Jesus. A gente precisa ser pessoas que vão lutar. Os nossos filhos estão assistindo homens que abandonam as esposas. É sobre esse contexto de ameaça que eles estão sendo educados. Aí ele vai procurar uma namoradinha, vai procurar uma esposa, ele vai reproduzir esse mesmo comportamento. Homens fracos que não vão lutar por família. Nós precisamos restaurar o valor do casamento. Cara, é no interior da tua casa, ela vai ser como uma videira frutífera. Lê o verso 3. Tua esposa no interior da tua casa vai ser videira frutífera.
Aí tem cara que tá gastando energia com os filhos e não repara o casamento. Cara, você pode gastar toda a energia com os filhos. Enquanto você não gastar energia com a tua esposa, você não vai reparar o casamento. Cara, vai lá dormir abraçado, faz um carinho na cabeça da cremosa, irmão. Vai lá cuidar dela, leva um cafezinho na cama, fala pra ela que ama, lembra disso, começa a arar a terra, começa a cultivar a tua esposa. Se você não fizer isso, eu vou arriscar dizer de uma forma profética que você está pecando contra Deus. Cara, toda vez que você está maltratando a tua esposa, você está maltratando alguém que o Senhor te deu. Você devia ser o cara que Deus deu para ela como um cara que teme a Deus. Então a gente precisa alinhar o nosso coração, homens. Deus, Bruno, mas você não sabe, a minha mulher que é rinchosa. Cara, a mulher é resposta para o que o cara faz. E ó, não estou querendo encrencar mais a sua situação, não. Não estou querendo dificultar mais para você, não. Eu passei pela mesma coisa, um dia brigando com a Jaque, com raiva dela. Eu falei, essa mulher é ruim, Jesus. Essa mulher, ela só me maltrata, ela briga com tudo. Eu nem sabia por quê, mas a gente tava brigando. Um amigo meu me olhou no olho e falou, cara, se Jesus for na tua casa hoje, bater na porta, a Jaque sair na porta, ele vai falar, dá licença, Jaque, que eu quero falar com o Bruno. Eu não tô falando de machismo, eu tô falando de alinhamento, cara. Glória a Deus. Você precisa estar alinhado com a vontade de Deus. Quando Eva pecou, Deus chamou Adão para conversar. Homem, você é responsável pelo teu lar e diante de Deus você não vai poder dizer minha mulher é encrenqueira. Tá na hora da gente ser aqueles caras que vão alinhar o casamento. Irmão, deixa eu te dizer um negócio. Se eu sou o pregador favorito da tua esposa, você tá falhando como homem. Se a tua esposa precisa vir me ver aqui na internet para ter algo de Deus, uma palavra que direcione ela no Senhor, você tá falhando como homem, cara. O provedor espiritual de dentro da tua casa é você, cara. Quer ter felicidade dentro do lar? Você precisa começar a nutrir tua esposa, velho. Cara, você precisa ser o provedor. Como pode ser uma pessoa de fora que é o primeiro a servir? Eu tô falando um versículo aqui pra tua esposa que ela ouviu pela primeira vez da minha boca. Você falhou como sacerdote, cara. Você era o responsável de levar o reino de Deus pra dentro da tua casa. E o máximo que você leva são seriados, videogames, futebol. Cara, desliga essa porcaria dessa televisão, vai cuidar da tua esposa, meu irmão. Você tem tempo para todos os seus amigos, você tem tempo para todas as suas atividades, você tem tempo para todos os seus joguinhos de celular, mas você não está tendo tempo para tua esposa. Cara, você está falhando como homem de Deus. E não adianta reclamar que ela é rinchosa, ela não vai produzir, ela não vai frutificar. Aí você chega em casa lá, o irmãozão, né? Ele quer uma mulher linda, preparada, esperando ele, né? Pronta pro sexo ali, o cara, ele tá com a cabeça nisso, e aí ele não dá bom dia pra mulher quando tá no trabalho. Cara, que mundo é esse, velho? Aleluia! Você precisa parar de reproduzir o que você viu dentro da tua casa. Irmão, para de reproduzir o que você viu dentro da casa. Começa a reproduzir aquilo que o Senhor tem como padrão na sua palavra. Irmão, reproduz aquilo que o Senhor tem na palavra. Tá na hora da gente parar de chocarrice. Eu não sei se você percebe, mas tá mudando, tá transacionando o tempo. Tá chegando um outro tempo na fé cristã, irmãos. E desculpa se você acha que eu estou sendo duro com você, mas é porque pela Bíblia, homem não vai no lenga-lenga, não, irmão. Homem vai no confronto. Eu creio, Jesus. Não adianta chegar no cara e falar, ô, meu irmão, Jesus está com uma expectativa sobre você. O cara, você tem que chegar nele, arrochar ele, apertar ele e falar, cara, se converte, se posiciona, se alinha. Irmão, você tem que ser sacerdote. Quando foi a última vez que você orou pela tua casa? Quando foi a última vez que você orou pela tua família? Irmão, você não está protegendo o teu lar. Toda vez que você deixa entrar esse monte de filme de droga que você coloca aí dentro da tua casa para passar na televisão, filtrando, não filtra essas porcaria que entra dentro da tua casa, irmão. Santifica isso aí, cara. Ai, como eu queria que meu marido estivesse assistindo. Não, irmão. Isso é para você começar a olhar e posicionar também. Glória a Deus. Eu tenho certeza numa coisa. Se você que está assistindo aí, você não tem o marido que você gostaria de ter, a Bíblia diz que quando a mulher crente
é casada com um incrédulo, a Bíblia diz que essa mulher aqui, o testemunho dessa mulher, calada, ela ganha um incrédulo. Glória a Deus. O silêncio. Não ter um marido que funciona não é justificativa para você ser uma praga dentro de casa, É irmão. verdade, Jesus. Não ter um marido que funciona, não ouça essa pregação como se eu estivesse legitimando você ser uma mulher rinchosa. Jezabel. Uma Jezabel da vida. Jezabel é manipuladora. Jezabel, ela manipulava o cara. Tem mulher que é Jezabel até por causa do sexo. Ela manipula o cara. Ela tá brigada com o cara, ela fala, então hoje você não vai arrumar nada aqui não. Tem mulher que usa isso como moeda de troca. Tem mulher que se rejeita pro cara. Tem mulher que não quer viver intimidade com o marido. Aí você vai achar que... Ah, Bruno, mas também ele não é esse homem da Bíblia. O outro não funcionar, não te dá o direito de não funcionar, irmão. Escolheu. Você escolheu. Como diz o Spurgeon, escolha o teu amor e ame a tua escolha. Glória a Deus. Você escolheu o teu amor, agora te cabe amar. A gente devia ser pessoas mais dispostas a viver a integridade de Cristo. Eu creio. Com mais intensidade. Irmã, cuidado com o que você fala dentro de casa. Você que fica falando que teu marido é uma praga, é um inútil, é um idiota, mas ele é lerdo, ele não presta, não faz nada sozinho, é burro. Cuidado que a palavra tem poder. Verdade, Jesus. A Bíblia diz que a mulher rinchosa é a mulher encrenqueira, a mulher que treta por qualquer coisa, igual a goteira contínua em cima da cama. Em Provérbios está escrito isso. Irmã, você é uma goteira contínua em cima da cama, você é um negócio que perturba, você é um negócio que incomoda, você não está contribuindo para sua casa ser um lar de bênção. Irmã, você deve valorizar cada ato que seu marido faz no sentido de construir dentro de casa. E cuidado quando você emburra. Cuidado quando você trava. Empaca. Cara, irmã, cuidado. Seja uma facilitadora. Seja uma ajudadora. Aleluia. Seja uma adjuntora. Seja uma voz profética de Deus para alinhar a tua casa. Não seja alguém que só vai ficar pontuando o erro. Irmã, tá vendo que tá errado? Não seja a pessoa que vai fazer questão de lembrar de 5 em 5 minutos. Tem mulher que é assim, né? De 5 em 5 minutos ela lembra a lâmpada que não foi trocada, de 5 em 5 minutos ela lembra o negócio tá quebrado, de 5 em 5 minutos ela leva, ela joga na cara, ela chantageia o tempo inteiro fazendo aquilo. Aprenda a falar, encontra a oportunidade. Ô, meu amor, você não podia dar uma olhadinha ali pra gente? Você não pode resolver aquilo? Cuidado com o tom que você fala, minha irmã. Às vezes você está querendo disputar poder dentro da tua casa. Isso não vai dar certo. Isso não vai acontecer. Bruno, mas e os jovens que estão assistindo essa pregação? Como que fica? Aprende aí que tipo de mulher você tem que procurar, cara. Que tipo de homem você tem que ser. E as mulheres a mesma coisa. Aprende que tipo de mulher você tem que ser e que tipo de homem você vai procurar. Essa palavra pode estar abençoando teu casamento lá na frente já, para você que é jovem. Então, sejamos facilitadores. A sua esposa no interior da sua casa será como uma videira frutífera. Os teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. O que é um rebento de oliveira? É um galho novo, com potencial para produzir muito óleo. Glória a Deus. É aquela fruta que está nascendo. O que Deus está dizendo, os seus filhos vão ser aqueles ali que estão com potencial de ter muito óleo, muita unção. Está falando de ter filhos santos. Eu creio. Cara, o cara que teme ao Senhor tem uma promessa da Bíblia de que ele vai ter filhos como rebento de oliveira. Aleluia. Só que esses filhos como rebento de oliveira só vêm depois de uma esposa que é videira frutífera. Irmão, não dá para viver a parte B da promessa sem viver a parte A. Não dá para viver filho que é rebento de oliveira sem viver esposa que é videira frutífera. Entende isso? Preciso viver o meu casamento. Qual que é uma coisa que muitas pessoas confundem? Eles acham que filho está inserido no casamento. E filho não está inserido no casamento. Teus filhos não estão inseridos no casamento. Você tem que dizer um negócio urgente, senão você está desfigurando tua família. Ainda que teu coração diga o contrário, você precisa urgente chegar para os seus filhos e dizer: ei, filho, você não é o número 1 na vida do papai. Você é o número 2. Porque o número 1 é a mamãe.
Você precisa ensinar essa questão de continuidade, do valor da aliança. Porque se você é o tipo de cara que abandona o amor da sua esposa para cultivar o amor do seu filho, o dia que você tem um segundo filho, teu filho fala, ih, ó lá, agora ele vai largar eu igual ele largou a mamãe para amar o menino mais novo. Aí você gera um filho ciumento. A ideia de construir isso é muito na linha de que assim, filho, eu te amo porque eu amo tua mãe. Você precisa chegar para tua esposa, cara, e dizer, amor, você não é o número 1 para mim. O número 1 para mim é Deus. Teme ao Senhor. Porque o que toda esposa merece é um marido que ame a Deus acima de todas as coisas. Porque só um marido que ama a Deus acima de todas as coisas tem condição de amar uma esposa como o Senhor amou, como Cristo amou e se entregou. Porque o Cristo que se entrega pela igreja é um Cristo que amava ao seu Pai acima de todas as coisas. É um Cristo que olhava e dizia, de mim mesmo eu não faço nada, eu faço tudo aquilo que meu Pai me mandou. É só um Cristo assim que tem condições de amar a igreja e dar a sua vida por ela. O que Jesus está me ensinando é que só um homem que ama a Deus vai querer dar a sua vida pela sua esposa. Irmã, ore pelo seu marido. Ore. Marido, ore pela sua esposa. Mas, cara, se você não é um cara que está disposto a dar a sua vida por Deus, eu duvido que você vai dar a sua vida pela sua esposa. Porque um cara que está disposto a dar a vida por Deus, ele vai dar a vida pela sua esposa. Mas, pastor, tudo que ela pede é chato. Irmão, dá uma palavra profética para você aqui. Não dá para ser homem casado e ficar na beira do campo de futebol. É verdade. Não dá para ser homem casado e usar o seu tempo vago para ficar com seus amigos o tempo inteiro. A gente escolheu casar, a gente precisa dar destino para nossa família. Família, ela é um negócio que precisa de atenção. O casamento não vem pronto, o casamento precisa ser construído. Casamento precisa ser construído, meu irmão. Amém? Filhos, rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Coloca a meninada para sentar na mesa. Ensina teus filhos ao redor da mesa. Agradece a comida. Bota eles para dormir. Olha só o que está escrito em Deuteronômio. Deixa eu pôr um marca-texto aqui. Vocês estão conseguindo acompanhar, gente? Manda um joinha aí se vocês estão acompanhando. Só para eu saber que está todo mundo conectado aqui. Deuteronômio, capítulo 6. Um outro livro para os homens, falando de recomendação dos livros. Pastores da Família. Deixa eu ver se está enquadrado aqui. Consegue ler? Pastores da Família, olha como é a capa dele. É de um pastor americano chamado Vod Balchan Jr. Irmão, leia esse livro. Esse livro é bênção. Esse é um dos livros que eu conheço que melhor alinha o homem para a questão da família. Né? Ele é um dos livros que mais tem me ensinado. Irmão, começa a gastar tempo e gastar dinheiro naquilo que é importante para você. Certo? Começa a gastar tempo e gastar dinheiro naquilo que o Senhor tem ensinado. Né? Começa a buscar isso. Tá bom? Deuteronômio capítulo 6 está escrito assim. Eu vou ler ele inteiro aqui, é extenso, mas eu acho que com certeza vai ser uma leitura que edifica. Amém. A irmã Rejane está pedindo oração para toda a humanidade, que o Senhor alcance nossas famílias. Amém. Glória a Deus. Olha lá. Estes, pois, são os mandamentos. Quando você lê o Deuteronômio 6 aqui, você vai entender que o objetivo da lei é a obediência, é provocar na gente o padrão da moralidade de Deus. E como que Deus projetou a lei para que ela fosse transmitida, tá bom? Olha só. Esses, pois, são os mandamentos
são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, que te ensinassem, para que cumprissem na terra que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus. Lembra lá que tipo de cara que a gente quer ser lá em Salmo 128? Um cara que teme ao Senhor? Então, para temer, eu preciso saber essas três coisas: os mandamentos, os estatutos e os juízos. Bruno, mas a gente saiu da lei para a graça. Então, mas os mandamentos, que são a lei moral de Deus, os estatutos, que são eternos, e os juízos de Deus continuam sendo o padrão do nosso Deus, né? Então, não estou falando de cumprir a Torá. Estou falando de observar atentamente a lei do Senhor e produzir o padrão de caráter que o Senhor tem para a gente. Não num viés de lei, mas num viés de graça, onde essa lei é aplicada mais profundamente no nosso coração. Tá? Então, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida. Então, quando Deus está dando a lei, Deus está dando a lei para você, para o teu filho e para o filho do teu filho. Mas a lei que Deus está dando para você, para o teu filho e para o filho do teu filho, Deus está dando através de você. Ou seja, você é o responsável por ensinar a lei para o teu filho e para o filho do teu filho. É por isso que quando a gente lê em Salmo 128, o final da bem-aventurança do cara que teme o Senhor é ver os teus filhos e os filhos dos teus filhos e ter paz. É ver a continuidade, ver a geração. Herança é o que você deixa para o teu filho, legado é o que você deixa nele. Nós precisamos construir um legado dentro dos nossos filhos, tá? Então você é a forma como Deus quer pregar para a tua família. Homem, você é a forma como Deus quer pregar para a tua família. Homem, você é a forma como Deus quer alcançar o teu filho. Homem, você é a forma como Deus quer alcançar a tua filha, os teus netos. É você. Você é essa carta viva, escrita por Deus e lida pelos homens. Tá bom? Vamos lá. Ouve, pois, ó Israel, atenta em cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, o Deus de teus pais. Deus de teus pais. Já é uma outra expressão que dá para a gente comentar sobre, que a ideia aqui é que o filho identificasse o Deus que ele estava servindo como o Deus que ele viu o pai dele servindo. Entende isso? É o Deus dos teus pais, porque você viu o seu pai servindo. Já pensou, pai, se o teu filho serviu o teu Deus? Já pensou, pai, se o teu filho tem o mesmo destino eterno que você vai ter? Já pensou, mãe, se o teu filho serviu o Deus que você cultua dentro da tua casa? Entende isso? Exatamente como você o faz, com o mesmo empenho que você o faz. Já pensou se teu filho tiver a vida de oração que você teve a tua vida inteira? Já pensou se teu filho tiver a vida de leitura bíblica que você teve a tua vida inteira? Já pensou se você teria coragem de dizer para o teu filho que ele pode viver a mesma vida com Deus que você viveu? Porque aqui Deus era conhecido como Deus dos pais. Entende isso? Então por isso que a gente precisa dobrar a vigilância, dobrar a atenção nisso, tá bom? No sentido de cumprir, né? Então o cumprimento vem do Deus dos pais. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Aí ele diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Irmão, olha que poderoso isso daqui. Inculcar, insistir, repetir. Qual é o mandamento? A prioridade aqui é: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a tua força. Essas palavras que eu te ordeno vão estar no teu coração. Coloca isso no teu coração. E uma vez estando no teu coração, inculca no teu filho. Quando estiver em casa, fala para ele. Tudo que ele for fazer, amar a Deus. Quando ele estiver em casa, qual é o outro lugar? Andando no caminho.
Isso daqui até me dá a ideia de que o filho andava no caminho era com o pai. O filho devia estar próximo do pai. A filha, o filho. Irmãos, o homem tem que estar próximo da educação das crianças. A gente tem um modelo, né, que a gente tem que tomar cuidado com modelos pré-prontos. E tem dois modelos que não são bíblicos. Primeiro, o homem omisso dentro da casa, que não fala, que não nutre a sua casa com palavras. E uma mulher arrogante, Jezabel, manipuladora. Esse não é um modelo bíblico. Mas aquilo que a gente chama de Amélia, né? Amélia, que era mulher de verdade, aquela que fica trancadinha dentro de casa, só cuidando dos filhos, também não é o padrão bíblico, irmão. Olha Provérbio 31, a mulher de Provérbios 31 trabalhava, dá pra gente fazer um outro vídeo outro dia, examinando aquele texto de Provérbio 31, que é poderosíssimo, a Jaque sempre trata esse texto com as mulheres. E essas mulheres poderosas, ungidas, chegavam no final do dia, elas queriam um homem de Deus ali para cuidar delas. Não só cuidar dos filhos delas, mas cuidar delas. Então não adianta ser, né, a gente não pode ir para extremos, né? A gente vai de um extremo de um cara omisso para um cara autoritário. E de um extremo de uma mulher rinchosa para uma mulher omissa também. Amélia, que não cumpre o seu papel como mulher, que não fala dentro da tua casa, que não é ativa ministerialmente junto do seu marido, não é próxima ali, não apoia o ministério, não é adjuntora, não é ajudadora. Esses dois modelos são dois modelos que não fazem sentido. Só que o que eu quero ressaltar é que o pai aqui, ele era presente na educação do filho. Irmão, eu fui desafiado. Ajudar o Mateuzinho a fazer lição de casa é um negócio desafiador demais. Meu irmão do céu. Só que isso começou a denunciar que talvez eu estivesse mais distante do que eu poderia estar. Preciso ajudar meu filho, preciso ler com meu filho, preciso cuidar dele. E aí você olha e você fala assim, Bruno, mas não dá tempo. Dá tempo, é só você tirar aquilo que é desnecessário, é só tirar aquilo que é inútil, é só ensinar a sua família que eles são prioridade. Quando? Quando você escolhe eles em detrimento de outras coisas. A gente precisa ensinar para a nossa família que eles são prioridade na nossa vida. Amém? Então, inculca no teu filho. Cara, você precisa falar pro teu filho todo dia. E o padrão aqui é repetição. Eu aprendi isso, meu irmão, como foi libertador. Eu lembro que minha mãe dizia assim, quantas vezes eu vou ter que falar com você? Irmão, isso é ser mãe, isso é ser pai, é inculcar, é falar todo dia por repetição. Você quer a palavra de Deus dentro da tua casa, não adianta falar uma vez pro teu filho, ama Deus. E nunca mais falar, é repetição. Fala para ele em casa, fala para ele no caminho, fala para ele quando levantar, fala para ele como deitar. Mostra isso na tua mão e mostra isso como sinal. Quando tá falando na tua mão, fala de serviço. Quando fala na tua testa, fala de mentalidade. Mostra pro teu filho, através do teu serviço e através da tua mentalidade, que você é um homem que ama a Deus acima de todas as coisas, com toda a alma, com todo o coração, com toda a tua força. Esse é o padrão. Ser um homem que ama a Deus e demonstra isso no meu serviço. Por que você está fazendo desse jeito, papai? Porque eu amo a Deus, eu vou manifestar excelência. Eu preciso ser um cara que manifesta excelência. Repete, 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 repete. Filho, com excelência. Filho, o homem tem que ter palavra. Filho, o homem tem que ter testemunho. Filha, uma mulher de Deus precisa ter discrição. Uma mulher de Deus precisa moderar o tom de voz. Filha, não convém ao príncipe a fala de tolo. Melhora o teu vocabulário. Melhora a forma como você fala. Tira a gíria do teu idioma. Filho e filha, vocês precisam aprender a se expressar. Isso são coisas que a gente tem que dizer todo dia. Filho, entra aqui. Pede licença, pede por favor, você não tem que ter vergonha. Lembra o teu filho de que ele é bonito, de que ela é bonita, a sua filha. Tem criança que está com a autoestima destruída porque o pai não fala, porque o pai não abre a boca. Ei, pai, é da tua boca que a tua família se alimenta, é da tua mão. Essa primeira parte aqui do Salmo 128, que diz, do trabalho da tua mão comerás, e feliz serás e tudo te irá bem. Esse comer do trabalho da tua mão não é só comida física, é comida também espiritual. É do trabalho da tua mão, da excelência da tua mão, da forma como você faz, teus filhos estão aprendendo isso com você. Amém? Você entende isso? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Olha só que poderoso. Verso 18. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te sucedas e entre e possua a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos teus pais.
Como é que eu vou saber o que Deus prometeu para os meus pais? Como é que meus filhos vão saber das promessas que Deus tem para mim? Como é que eu vou ser um cara? Eu preciso ser um cara que vai pavimentar um legado para os meus filhos caminharem sobre ele. Eu preciso ser esse cara que está pavimentando uma história para os meus filhos caminharem sobre ela. Eu preciso ser esse homem de Deus que está pavimentando um lugar, que está construindo, para que os meus netos olhem para trás e eles possam entrar nas promessas que o Senhor colocou para eles. Salmo 127 diz que o filho é como flecha na mão do valente. Eu pego meu filho, eu lanço ele em direção a um destino, a um propósito que o Senhor mesmo estabeleceu. Tem coisas que Deus está começando em mim que eu não vou viver a plenitude dessas promessas. Tem coisas que eu vou ver os meus filhos e os filhos dos meus filhos cumprindo, vivendo. O dia que eu viver a bênção de Deus sobre os meus netos, sobre meus filhos e netos, eu vou estar vivendo o cumprimento de Deus. Eles são flechas. Você entende isso, irmão? É por isso que você tem que cuidar bem da tua esposa. Todo o destino de uma geração está em jogo através da forma como você vive a tua vida. A gente precisa ser pessoas... Sabe por que o suicídio é um pecado tão terrível? Porque quando o homem morre, ele mata uma geração. Você percebe quando você lê a genealogia de Cristo? A sensibilidade de toda uma geração? Irmão, olha a genealogia de Cristo e me diz o que acontece se Judá tivesse morrido. Olha a genealogia de Cristo e me diz o que acontece se Davi tivesse morrido. Olha a genealogia de Cristo e me diz o que acontece se qualquer um daqueles homens tivesse morrido. Um cara mataria consigo uma geração inteira. Homem, você está pecando contra Deus, enterrando uma geração inteira, se você não está provocando filhos aí que vão buscar o Senhor. Irmãos, a gente precisa construir um legado. O máximo que a gente tem hoje é neto de crente. Não, eu quero ver bisneto de crente. Onde está aquelas gerações longas de homens de Deus? Amém? O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Glória a Deus. Prosperidade é ver meu neto prosperando. Prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade não é só dinheiro, não. Prosperidade é nunca ter falta. Glória a Deus. Prosperidade é ver minha família abundante na presença do Senhor. Eu creio. Tem gente que é tão pobre que ela só tem dinheiro. Tem gente que é tão rica, que a falta do dinheiro não impede ele de viver prosperidade. Homem de legado. Mulher, ajuda teu marido. Cara, vai namorar tua esposa, vai cuidar dela, vai bajular ela, vai. Tem muito mais em jogo. Tudo isso que eu te disse de filho, de família, de geração, começa no casamento. A forma como você vive o teu casamento abençoa ou amaldiçoa o casamento dos teus filhos. Entende isso? Santifica. A forma como você se relaciona com a tua namorada, aí você jovem, já está definindo o seu casamento. Irmão, fica vivendo uma vida de fornicação, de adultério. Quando você casar, Deus vai te fazer lembrar de cada deslize. Tô rogando praga, não. Tô só te alertando o que eu vivi. Amém? Vamos orar? Pra gente ir embora? Antes da gente orar, deixa eu deixar aqui para vocês. Coloquei aqui na tela as informações para você que quer dizimar e ofertar. Tá bom? Banco C6, código 336, o código do banco, agência 001, aí tem o número da conta, 240-281, dígito 5. Tá no meu nome, se precisar do CPF, tem aí no grupo de WhatsApp, tá bom? Tô colocando aqui também, ó, nosso QR Code. Tá escrito ofertas aí, mas é o QR Code para o nosso site. Se você abrir a câmera do seu celular, apontar para esse QR Code e clicar depois, né? Ele vai direcionar para o nosso site, que tem os nossos estudos e tudo mais, tá bom? E eu tô colocando também aqui a nossa programação semanal, tá bom? Então nós estamos fazendo culto às quintas, às 20, culto às 19 no domingo, o nosso estudo às 10 da manhã. Semana que vem a gente continua falando sobre escatologia, tá bom?
Eu acho que é isso. Tudo bem? Quero te tomar hoje em meus braços. Vou Você pode orar comigo? acariciar os teus cabelos. Vem, quero te cobrir. Se for noite de pedir perdão, faça isso, irmão. Senhor Deus, nós te glorificamos. Nós te engrandecemos, Pai, porque o Senhor tem nos alinhado pela Tua palavra. Enche-nos com Teu Espírito, enche-nos com a Tua unção, Pai. Nos guarda de sermos homens omissos, Jesus. Nos guarda, Jesus, de sermos homens indiferentes, Jesus. Nos guarda, Jesus, de não atentarmos para a Tua palavra, Jesus. Nos inspira, Jesus. Nos dá zelo, nos dá dedicação, Jesus. Que o nosso foco não seja o nosso entretenimento. Que o nosso foco não seja somente o nosso prazer, Jesus. Mas que a gente encontre prazer em ouvir e cumprir tudo que o Senhor tem pra gente, Pai. Homens que se dedicam. Mulheres ajudadoras, Jesus. Mulheres que se empenham no papel, Pai, de construir, de edificar, como mulheres sábias, que não destroem dentro de casa. Pai, nos alinha segundo a Tua palavra, Pai. Inculca, Pai. Nos permite sermos pessoas que inculcam a Tua palavra, que buscam a Tua palavra de dia e de noite, que meditam na Tua palavra de dia e de noite, Pai. Para a glória do Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmão, agradeço você que participou, a gente. Curte aí essa mensagem, dá vários coraçãozinhos, vários likezinhos, pra gente ganhando relevância nesse conteúdo. A gente já tá alcançando, a gente começou alcançando umas 200 pessoas, hoje a gente já tá alcançando umas 400, quase 500 pessoas. Eu acho que com a ajuda de cada irmão aí que tá abençoando a gente vai poder alcançar o máximo de pessoas, tá bom? Que o Senhor te dê uma semana de paz, de vitória, tá bom? Na presença de Deus, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre cada vida hoje e para todo sempre. E a igreja do Senhor diz amém. Amém. Uma boa semana, fica na paz.